Bom dia, gente. Hoje eu vou gravar um vídeo para divulgar entre os meus grupos da internet. Os meus grupos do WhatsApp, que são as turmas que eu fiz parte no ensino médio. O médio. Nem um grau à direita, nem um grau à esquerda, mas sempre ao centro, no médio. No medíocre, no valoroso. O médio. A moda e a média aritmética das causas de Pitágoras. O paralelo, a hipotenusa e os catetos. O arco duplo e a circunferência. O arco metade, os senos, os cossenos, as tangentes. Aqueles que tangenciam a verdade, mas lembram-se do círculo fechado, do pi. A verdade que se impõe através do olhar. Gente, eu gostava muito de matemática. No fundamental, eu era convocado pelo professor de matemática a reproduzir os exercícios de radiciação. Quero dizer, aquilo que estava na raiz dos problemas propostos, e eu apresentava as soluções. Desde a 8ª série, a 9ª série, que não existe hoje no Brasil. De uma certa forma hoje existe, mas naquela época não. A 7ª série em diante, onde estudávamos radiciação. Depois estudamos coletivo a trigonometria. Da matemática, um dos assuntos que mais me envolvem. Além das tangentes com a química, claro, pelas parábolas, as elipses dos átomos e elétrons. Lá onde nós tivemos nossos precipitados e soubemos como modificar a cor das chamas nos nossos laboratórios, através do prisma e das luzes que refratam-se pela tensão superficial da água. Sejam magos práticos. Quero dizer, sejam práticos. A origem da vida, vamos dizer assim, através da luz, pela luz, desenvolve-se na horizontalidade, com a água. E com isso nós estamos satisfeitos.
Tomem um bom banho. Roguem aos vossos sacerdotes. Eu sei que cada um de vocês, cada um dentre nós, tem sua própria doutrina, seu próprio religare, a religião a qual pertence. Todas, ao fim e ao cabo, mostram a mesma revelação. Basta dedicar-se verdadeiramente. Todos crucificam o Cristo. Poucos são aqueles que se dispõem a serem o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Segundo as tradições mais valorosas das quais nós fomos criados. Hoje, no Ocidente, em Belém do Pará, onde nós vivemos. Mas se vocês querem temperar o de jejum, oréganos frescos. Vocês sabem, são flores brancas de 5 pontas. São estrelas que têm ordem. Como as supernovas. Fenômenos momentâneos e inestimáveis pelo universo. É através das supernovas que elas, a cosmovisão universal da existência, laçam os seus heróis pelo calcanhar. E agora vocês estudam filosofia e a nova ordem, Nova Acrópole. A professora Lúcia Helena Maia Galvão. E compreende o intelegere, o escolher dentre, através dos nomes. A influência do conhecimento antigo, do conhecimento universal, revisitado, predisposto. Precipitado, porém, com sabedoria, para saber o que fazer. Acessem os conteúdos de Nova Acrópole, da professora Lúcia Helena Maia Galvão, mas também de todos os outros contribuintes de Nova Acrópole. Ela é a ponta de lança, é verdade. Quem faz a fama deita na cama. Tal qual Jesus, conhecido universalmente. Mas, lembrem-se, houve um contemporâneo a Jesus Cristo que viveu eternamente, chamava-se Apolônio de Tiana, contemporâneo a Jesus Cristo. Bebeu e se veredou pelos caminhos das Índias, dentre outros, até voltar para Roma e viver de frutas frescas e cereais. Esse foi Apolônio de Tiana.
da qual elas sentem muito orgulho. Porque foi o herói que sobreviveu. Tá bom? Jesus Cristo foi um mito mitificado. Representa o Cristo cósmico, aquele que foi soberano. Deixou seus exemplos e seus exemplares. Mas foquemo-nos em Apolônio de Tiana. Porque Apolônio de Tiana foi um filósofo exemplar também. Mas não fez fama. Quero dizer, deixou a fama guardada para os seus discípulos, para os seus apóstolos, o seu discipulado. Com isso, ele se consolidou e perdura. Embora Jesus Cristo tenha perecido, Apolônio de Tiana, que também era judeu, vamos dizer assim, sobreviveu com suas práticas miraculosas, compreendidas por milagres por aqueles que eram desprovidos do conhecimento essencial que faz com que o ser humano compreenda a capacidade divina do criar. E esse foi o legado de Apolônio de Tiana, que nós preservamos até os dias atuais. Dali vieram outros filósofos também, que estão envolvidos entre o mesmo sentimento, os estoicos. Eles são importantes. O viver o hoje, o aqui e agora, como descrito por Marco Aurélio, que era também um ser ilustre, cheio de orgulho de si próprio, tinha como seu companheiro o escravo predileto, das quais deixa-se as elucubrações para saber quem era o imperador, quem era o governante, quem era o imperiado, o governado, o imperado. Se era Marco Aurélio, se era o escravo predileto, que era enfim um filósofo também, que dizia para Marco Aurélio, calma, és apenas um homem. Lembrava-o sempre disso, e era o seu escravo predileto. Quem era o filósofo? Quem era Marco Aurélio? Quem era o escravo predileto? Quem era o Apolônio de Tiana? São perguntas inquebrantáveis da nossa natureza humana. E são muito importantes de serem refletidas entre si. Quais foram os 4 evangelhos? Por que foram os reis magos? Por que foram os sacerdotes no Egito? Porque deixaram as holerácias e todo o conhecimento familiar dos hebreus, que aprenderam com os hierofantes, os sacerdotes do Egito, quando o Egito ainda era alinhado com os deuses. E isso é importante, essa ordem. Porque chegou a Akenaton e disse, olha, é mais fácil aprender com um Cristo cósmico, com um Horus cósmico. É mais fácil aprender com o Sol, que é aquele que ilumina os seres humanos. Dá-lhes o conhecimento necessário para escreverem os mitos e eternizarem-se através das musas, das holerácias e dos solfejos. Muito obrigado a vocês. Pensem nisso. Por que toda essa reflexão filosófica? Para resgatar a cultura universal que nós temos. Hoje em dia, na Alemanha, existem famílias, homens de família, patrulhando as fronteiras. Enquanto nós, da nossa geração, assistimos novelas, toda uma programação. Os filhos da nossa geração jogam videogame, jogos em rede, mal sabemos com quem eles jogam. Por trás dos jogos há sempre um ancião
interessado nos filhos que nós temos, entendam isso. Eles são interessados nos filhos que nós temos. Porque todos nós damos o direito reservado àqueles que criaram os aplicativos nos telefones, que nós damos aos nossos filhos, às nossas filhas. Ao mesmo tempo, e dessa maneira, damos o direito a eles que controlam os aplicativos olharem a vida íntima dos nossos filhos, das nossas filhas. Por isso eu coloco uma fita isolante, capa preta, nas lanternas, nas lentes do aparelho com que eu utilizo, só revelando-os quando é necessário para conversar com todos aqueles da nossa geração, ou quando é necessário conversar com aqueles das gerações anteriores que querem mais um pouco de conhecimento. Por quê? Depreciaram-se entre os valores do mundo. E estamos nessa situação hoje. A Alemanha, as fronteiras da Alemanha patrulhadas por homens de família. Por quê? Porque os russos, os soviéticos, acumularam muito poder das nossas famílias ocidentais, traindo princípios de harmonia cósmica, de cultura universal, que era para alavancar o valor do ser humano em si. Outros países, além da Alemanha, também vivem a mesma situação, de homens valorosos e mulheres valorosas de família patrulhando as fronteiras. Porque vive-se hoje na Europa momentos que viviam-se há anos atrás, de pogroms, quero dizer crimes de ódio, ocasionados com a cultura judaico-cristã, com a cultura hebreia. O judaísmo é apenas uma das culturas hebreias, do hebraico, do Saramago, como o tal próprio ele escreve. Deixa para lá. Por isso ele foi excomungado da igreja. Mas foi alguém que trouxe as luzes do conhecimento ao mundo. Lá em Saramago, não padeceu Jesus Cristo. Ante os augúrios e o ímpeto de Roma. Pilatos, na visão de Saramago, jamais permitiria que um cristão, que um judeu daquela natureza fosse blasfemar diante de Roma, porque Pilatos sabia do júdice que vivia e Roma controlava os judeus. Mas Jesus Cristo foi lá e resolveu falar. Jesus Cristo foi lá e resolveu quebrar a banca dos templos, dizer que tudo aquilo estava errado, botou a mesa para virar contra os sacerdotes e era um noviço. Era muito inteligente, mas era um noviço. E nos templos e nas sinagogas existiam anciões. E Saramago descreve muito bem o que acontece quando um noviço se inflama contra um ancião. O ancião perece ante a voz do noviço. Mas por quê? José o educou da melhor maneira possível, Maria também. Mas Jesus Cristo era um iluminado. Das melhores passagens, enfim. Foi lá e quebrou a banca do templo, mas já era muito famoso. Enquanto estava em Cafarnaum, tudo bem. Mas resolveu colocar como alvo Roma. Eis que padeceu Pôncio Pilatos. E disse, aqui não. Como és tu um judeu, da plebe, entre aspas, embora eu seja Pôncio Pilatos.
diante da superioridade do exército de Roma, eu que te enfio a faca. Sangro-te, porque és um dos meus, porque sabes do império que Roma tem contra os judeus. Sangrou Jesus Cristo com a própria faca, limpou a própria faca, depois foi à pia e lavou as próprias mãos. E disse: lavo minhas mãos diante desse judeu. E Apolônio de Tiana viveu realizando milagres, alimentando-se de frutas frescas e cereais. Daí vários cultos. As falanges latinas, os cabeças de lobo. Mas nós que escrevemos os cultos, nós os escritores, as holerácias, as musas que inspiram os escritores, a Cleo, a própria Calíope. Bom, gente, muito obrigado, bom dia. Pensem bem nisso, tá ok? A situação na Europa tá dessa maneira. E esses foram os prelúdios da Segunda Guerra Mundial, tá ok? Desliguem a televisão, desliguem o rádio, desliguem os equipamentos eletrônicos. Parem de se iludir achando que as nossas famílias estão seguras dentro das nossas casas. Parem, ok? É um esforço coletivo muito grande e é universal por esse planeta. Porque essa rugosidade do tempo, dos rituais antigos de sacrifícios humanos que foram realizados por várias tradições e que hoje perduram na Rússia por uma ocasião da harmonia do cosmos com o nosso planeta, entendam-se, servem para nos entendermos que tipo de seres humanos nós somos, que ordem nós temos e que tipo de seres humanos nós queremos criar sobre o globo. Isso é muito importante, gente. Como escrever, tá ok? Machado de Assis, o próprio Xangô, Machado, o Ajax, aquele que sabe entre os dois mundos. 23.